Para quem não conhece aqui a Escola de Saúde Pública de Fortaleza, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Fabíola, sou fisioterapeuta de formação e estarei com vocês todos juntos aqui no PET Saúde e Clima, da Universidade Federal do Ceará, como preceptora do eixo 1 do GAT1. Tá? Então, sejam muito bem-vindos à Escola de Saúde Pública de Fortaleza, a nossa querida ESPFOR. É com muita alegria que recebemos vocês para a abertura do PET Saúde e Clima da Universidade Federal do Ceará. Cuidado e inovação no acesso à saúde em tempos difíceis. Hoje, iniciamos um importante percurso de formação, integração e construção coletiva, reunindo universidade, serviços de saúde e diferentes atores do território para pensar os desafios impostos pelas mudanças e emergências climáticas e seus impactos na saúde da população. O PET Saúde e Clima, UFC, nasce com o compromisso de fortalecer a equidade em saúde e de construir respostas mais integradas, interprofissionais e territorializadas diante dos desafios climáticos que atravessam o cotidiano do Sistema Único de Saúde. O projeto contempla 3 grandes eixos: a produção no cuidado do território e a vigilância em saúde, o acesso à atenção especializada e a integralidade do cuidado e a comunicação e inovação em saúde orientadas pela equidade. É, portanto, um momento de encontro, de troca de saberes e, sobretudo, de construção de estratégias que possam contribuir para um SUS mais preparado, resiliente e comprometido com aqueles que vivem em contextos de maior vulnerabilidade. No momento, gostaríamos de registrar e agradecer a presença de todas as pessoas que tornam possível a construção e o desenvolvimento desse projeto. Registramos com muita satisfação a presença da coordenadora do PET Saúde e Clima da Universidade Federal do Ceará, professora Cíntia Mendonça Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará. Seja muito bem-vinda, professora. Registramos também a presença da coordenadora da Escola de Saúde Pública de Fortaleza, Emanuela Guimarães. Nossa saudação especial aos tutores, preceptores e orientadores de serviço dos 5 grupos de aprendizagem tutorial, que estarão conosco ao longo dessa caminhada, articulando formação, serviço, território e produção de conhecimento, e o representante da Escola de Saúde do Estado do Ceará, José Luiz Paiva. Ele que é assessor técnico da Coordenadoria de Políticas de Educação de Trabalho e Pesquisa em Saúde. Seja bem-vindo, Zé Luiz. Registramos ainda a presença das coordenações dos GATs do PET Saúde e Clima UFC, que entregam diferentes áreas do conhecimento e fortalecem a proposta interdisciplinar do projeto. E a representante da pós-graduação em Saúde Pública da Universidade Federal, professora Max Miriam. Nosso comprometimento também aos estudantes que integram os GATs, protagonistas fundamentais desse processo formativo. E, de maneira muito especial, agradecemos a presença dos convidados e convidadas que estarão conosco nas formações de hoje, contribuindo com seus conhecimentos e experiências para esse momento de abertura. A todos, o nosso muito obrigada pela presença e parceria. Para darmos início oficialmente a este momento, convidamos a coordenadora da Escola de Saúde Pública de Fortaleza, Emanuela Guimarães, para sua fala de boas-vindas. Oi, gente, boa tarde. Levanta a mão aí quem não conhecia a ESPFOR. Eita, muita gente. Quando tem as formações aqui na escola, aí eu sempre faço essa pergunta,
E aí eu fico muito feliz porque tem diminuído cada vez mais a quantidade de pessoas que levantam a mão. Como aqui a gente está num público de pessoas externas, da UFC, então tudo bem, eu não vou ficar muito triste, não. Mas que bom que vocês estão vindo aqui. Vocês viram como a escola é linda? Hora dessa, no calor do nosso Ceará, da nossa Fortaleza, não é tão lá assim, né, agradável em termos, mas que bom que a gente tem um espaço refrigerado, mas que é linda é a escola, né, gente? Então, sintam-se em casa. Eu realmente gosto de falar que a escola é uma joia, é um presente para o município de Fortaleza. A escola é uma bebê que está começando, ainda está na primeira infância, ela tem 2 anos e um pouquinho, né, Fá? E aí antigamente a gente tinha a escola de saúde pública, só tinha a escola de saúde pública do estado, né, que por anos e anos e anos nos acolheu. E aí há pouco mais de 2 anos a gente ganhou essa escola, né? E a gente está tentando construir cada vez mais espaços formativos aqui na escola. Eu sou socióloga de formação, venho lá da UES, minha casinha é a Universidade Estadual do Ceará, mas eu tenho muitas parcerias e muitos trabalhos feitos na UFC. Então, eu também me sinto muito em casa quando eu estou nos espaços da UFC. E aí, aqui, a gente está aberto não só para as formações voltadas para a secretaria. A gente acolhe muito a CESA aqui, né, Zé Luiz? A gente está sempre, eu brincando com a nossa secretária, eu até já falei, eu vejo mais a doutora Tânia do que a senhora lá pela escola, porque a gente está aqui pertinho, né? Então, a gente também está aberto para parcerias com as universidades. Então, vamos ocupar esse espaço. Eu fiquei muito feliz com essa iniciativa do lançamento do PET ter sido aqui. E aí eu queria já falar para vocês que eu sei que muita gente que tem aqui ocupa outros espaços de grupos. Então, tragam atividades aqui para a escola. Essa escola é nossa e a gente tem que ocupar cada vez mais, porque aí a gente faz toda essa partilha do conhecimento, traz pessoas para cá, divulga esse espaço, que é um espaço que é para a gente mexer mesmo, movimentar as formações de Fortaleza, e aí a gente consegue fazer essa partilha, né? Então, assim, dito isso, né, dizendo para todo mundo vir para cá mais vezes, eu estou aqui na coordenação há 4 meses, mais ou menos. Eu já era da Secretaria da Saúde, passei um tempo no planejamento. Depois, eu vim para cá, para a escola, quando a escola surgiu, para o núcleo de pesquisa, extensão e inovação, porque eu também sou pesquisadora. Inclusive, sou pesquisadora da UES, mas sou pesquisadora da Fiocruz, professora da Rede Nordeste de Saúde da Família. E aí eu vim para o núcleo de pesquisa, quando a escola surgiu. Aí, há pouco mais de, acho que 3, 4 meses, o nosso coordenador saiu para se candidatar e me convidaram para ficar na escola. É um espaço muito feliz para mim. É um local, um espaço que realmente eu sou muito bem acolhida pelos colegas, mas também porque eu fico muito... É um lugar de conforto para mim trabalhar com a formação de profissionais de saúde e trabalhar nesse espaço de saúde pública. E também de saúde coletiva, né? A gente aqui tem essas nomenclaturas, né, para trabalhar. Então, assim, eu queria trazer um pouco, nesse momento de lançamento do PET Saúde Clima, como eu fiquei com medo da cabeça não funcionar muito bem, eu trouxe um materialzinho escrito, porque tem uma coisa que eu tenho que contar para vocês. Além de tudo que acontece, nós temos 19 mil profissionais de saúde para cuidar da formação deles. A gente está organizando o nosso 2º congresso da SPFOR, que vai acontecer em novembro, e a gente já vai conversar, viu, coordenadora? Que a gente quer um espaço para o PET Saúde Clima aqui. A gente vai convidar o PET Saúde Equidade, o PET Saúde Digital, e a gente quer um espaço do PET Saúde Clima aqui no Congresso. A gente ainda vai conversar para pensar se a gente faz uma amostra, se a gente faz um fórum, o que a gente vai fazer. Então, nesse momento, a gente está, a escola toda movimentada, para a gente construir o nosso congresso, que vai ser de 12 a 14 de novembro.
Então, eu acho que até o final do mês a gente vai ter mais novidades, porque nesse momento está sendo feito toda a parte de comunicação visual e a gente negociando os espaços com algumas pessoas que a gente quer que apoie o Congresso. Então, como a cabeça não estava muito bem, eu escrevi um texto. E aí, vamos lá, né? É com muita satisfação que iniciamos essa caminhada do PET Saúde e Clima na Universidade Federal do Ceará. É uma iniciativa que representa muito mais do que um projeto de ensino, pesquisa e extensão. É, sobretudo, um espaço de encontro, diálogo e construção coletiva de conhecimentos e práticas para o enfrentamento das emergências climáticas e ambientais, tendo a equidade em saúde como princípio que orienta nossas ações. Ao reunir estudantes, docentes e profissionais de diferentes áreas de conhecimento, o PET Saúde e Clima reafirma a importância da interprofissionalidade e da intersetorialidade. Os desafios impostos pelas mudanças climáticas são complexos e exigem diferentes saberes, experiências e perspectivas, sempre conectados às necessidades concretas das pessoas e às realidades dos territórios. Falar de clima é também falar de desigualdade e de justiça social. Os impactos das emergências climáticas não atingem todas as populações da mesma forma. Por isso, o cuidado, a vigilância em saúde, a comunicação, a inovação e a educação permanente em saúde precisam considerar as desigualdades sociais, raciais, étnicas, territoriais e de gênero que atravessam a vida e determinam diferentes condições de vulnerabilidade e de acesso à saúde. Iniciamos esse projeto com grandes expectativas. Eu coloquei aqui as minhas, mas eu acho que são as de vocês também. Fortalecer a vigilância popular em saúde, ampliar o acesso ao cuidado integral, apoiar processos de educação permanente em saúde e desenvolver estratégias inovadoras de comunicação, aproximando cada vez mais o conhecimento produzido na universidade, os serviços de saúde e os saberes construídos pelas comunidades. É isso mesmo? Que esta seja uma experiência de aprendizado compartilhado, mas também de transformação, que possamos aprender com os territórios e nos territórios, construindo respostas que façam sentido para as pessoas e contribuam para uma saúde pública mais preparada diante dos desafios climáticos. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao PET Saúde e Clima da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Federal do Ceará, que este seja o início de uma caminhada coletiva marcada pela colaboração, pela inovação, pela equidade e pelo compromisso com a construção de territórios mais saudáveis, resilientes e socialmente justos. Então, eu queria deixar essa palavra, agradecer muito a presença de todos, dizer que a escola está aqui pronta e querendo, tem aqueles memes, né? Estou pronta e querendo. A escola está pronta e querendo apoiar os projetos. A gente tem fragilidades aqui, mas que a gente tem uma equipe muito boa para superá-los e para apoiá-los. E a gente sabe da necessidade desses projetos para melhorar a qualidade de saúde da nossa população. Então, muito obrigada pela atenção de todos e que seja uma manhã muito proveitosa. Uma tarde muito proveitosa, com todo mundo presente, porque agora com os dispositivos de celulares e tablets, a gente sempre está em outro espaço, né? Então, que todo mundo consiga estar presente para aproveitar bastante o momento que foi preparado com tanto cuidado pela UFC e pela SPFOR, né? Então, obrigada, gente. Muito obrigada, Manu, pelas palavras de acolhimento e por reafirmar esse espaço de parceria aqui da SPFOR com a universidade, né? E agora nós passamos a palavra para o assessor técnico, né, aqui da CESA, o Zé Luiz. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Inicialmente, né, agradecer aqui a Escola de Saúde Pública de Fortaleza, em nome da Manu, a nossa coordenadora, né, que está nos acolhendo aqui. Nós somos vizinhos, né, basta atravessar a rua. E aí eu também já estou antecipando que, em outro momento, vocês estarão sendo convidados a participar do acolhimento que será na Secretaria de Saúde do Estado, tá? Eu sou José Luiz, sou assessor técnico da Coordenadoria de Políticas de Educação, Trabalho e Pesquisa em Saúde.
Talvez aqui vocês não conheçam, né? Alguns não conhecem essa coordenadoria, mas eu queria destacar que essa é a área dentro da Secretaria de Saúde do Estado que pensa, por exemplo, em vocês, né, enquanto futuros trabalhadores da saúde, né? É uma área que, junto com a Escola de Saúde Pública do Ceará, como o Manu colocou aqui, né? Essa é a Escola de Saúde Pública de Fortaleza, mas nós temos também a Escola de Saúde Pública do Ceará, né? Onde nós estamos cada vez mais, né, fazendo essa aproximação para que a gente possa potencializar a formação, a educação permanente aqui no estado do Ceará, tá? E aí eu queria que os estudantes que foram selecionados ficassem de pé para me conhecer um pouquinho vocês. Acho que depois a professora Cíntia vai fazer esse movimento, mas seria no sentido, né, de desejar as boas-vindas, tá? E aí eu queria pedir uma salva de palmas a todos vocês. Muito obrigado, podem sentar. E aí também seria no sentido de identificá-los, né, de conhecê-los. Eu sei que vocês, junto com os preceptores, né, com os serviços, terão essa oportunidade. Acredito que vocês estão bem ansiosos, né, para iniciar essa prática, até considerando que essa prática, né, que propõe o PET Saúde, e aí, vamos lá, o PET, né, Programa de Educação para o Trabalho na Saúde, é um movimento que visa a inserção de vocês no serviço. E vocês, né, terão essa grande oportunidade de transformar esse cenário. Vocês são muito desejados, né, por esse serviço e, sem dúvida, vocês farão essa grande diferença. E aí, considerando essa temática de clima, a nível de CESA, nós fizemos um mapeamento de ações e propostas que dialogavam com essa temática. E aí nós teremos aqui, inicialmente, 3 preceptores, né, que estarão no nível estadual, desenvolvendo as atividades junto com os grupos, junto com os tutores, né? E aí eu também queria que ficassem de pé a Lídice, que é do LACEN, né? Lídice estará como preceptora lá do Laboratório Central de Saúde Pública, que terá uma grande oportunidade de vivenciar a questão da análise da água, né? Toda essa parte de vigilância, né? E é um equipamento muito potente, não só para a formação, mas também na pesquisa, né? Na investigação de agravos e doenças, e vocês poderão conhecer também, né, esse espaço. E aí o nosso colega Max, né, que também é lá da Secretaria Executiva de Vigilância. Max, ele estará também apoiando enquanto preceptor, né, considerando aí a Secretaria de Vigilância, que envolve a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, a vigilância em saúde do trabalhador, não somente aqui no município de Fortaleza, mas nos 184 municípios do Ceará, né? E aí eu também queria aqui registrar a equipe do Sereste, né, em nome aí da coordenadora Amara e toda a equipe, né, Viviane e os demais técnicos que fazem parte do Sereste, que também é um equipamento muito importante que estará envolvido não somente com a UFC, mas também com outras instituições, como o campo de prática do PET, tá? E Sereste. E aí, pessoal, eu estou falando de forma pode parecer muitas informações, mas que realmente vocês terão uma oportunidade, né, de várias vivências, oportunidade do trabalho em equipe, do trabalho colaborativo e, principalmente, pensar protocolos, linhas de cuidado, políticas, programas e projetos no campo da emergência climática, né? Considerando a questão ambiental. E aí eu também acho aqui que vocês são muito privilegiados, né? Eu falei um pouco dos estudantes, falei dos preceptores, e aí eu também destacar aqui aos professores da Universidade Federal do Ceará, né, em nome da professora Cíntia, que esteve na liderança, mas também aqui duas professoras que eu admiro muito, que é a professora Patrícia, né, que é a minha colega, fisioterapeuta, e a professora Maximira. Pode ser que ela não me conheça, mas aí, professora, eu sou natural de Santa Quitéria, né, um município lá que tem a mina de urânio, né, nesse campo aí, que é muito importante também buscar os impactos ambientais, né, considerando a contaminação do solo, da água. E a professora Maximira, né, ela sempre tem desenvolvido pesquisas que é tão importante
para a população, tá? No mais é isso, quero dizer que a CESA está de portas abertas. Espero nos encontrar, né, no Sul Ceará, para que a gente possa, de fato, desenvolver esses projetos e, em breve, comunique com a professora Cíntia para que a gente possa fazer esse acolhimento também na Secretaria de Saúde do Estado. E aí, Manu fez o convite para vocês do encontro estadual em novembro. Eu já queria também deixar um convite que nós iremos desenvolver também em novembro. Eu até estava vendo aqui se não ia bater a data. Não vai. Será no dia, deixa eu pegar. Acho que é no dia 6 de novembro. Então, previamente, o da dia 3 a 6 de novembro, nós teremos o encontro estadual, né, que é o Seminário de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que tem a temática de educação popular e integração com a rede de saúde escola. Trabalho, cuidado, inovação e formação emancipadora para a transformação e o fortalecimento do SUS. É um encontro estadual, inclusive temos aí a perspectiva, né, de participação de pessoas do Ministério da Saúde, de outros estados, e nesse encontro também tem uma mostra, onde vocês, enquanto membros do PET, serão convidados para relatar as experiências nesse campo da integração ensino-serviço, né? E aí, considerando que vocês estão iniciando agora no mês de agosto, até novembro, né, eu deixo o convite para que vocês possam produzir um relato de experiência, né? Ou mesmo destacar como é que foi o acolhimento, como é que está sendo essa vivência de vocês no PET e submeter nesse encontro, tá? Então, mais uma vez, obrigado e sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Professora Cíntia, eu já adianto que você só tem 5 minutos para o momento da sua fala, para poder a gente iniciar a palestra aqui do professor do Ministério, tá? Pedir para o professor falar pouco, né? É mais difícil, mas assim, a gente estava pensando no que a Manu estava falando, essa casinha, cadê a Ivanilha? Me encontrei com ela lá fora e disse, Ivanilha, que bom, é tão legal a gente estar no futuro, porque essa casinha foi uma portinha, foi uma janelinha lá no prédio, lá na Rua do Rosário. Depois foi alguma coisa parecida lá no Antônio Augusto, e hoje a gente está, muitas mudanças, né? E hoje a gente está aqui nessa estrutura que a gente não tem nem palavras, né? Assim, realmente uma estrutura que a gente prefere estar aqui, né? E, além de tudo, é muito relacional, é muito afetivo, é muito acolhedor. E é muito bom começar o PET aqui. O PET, ele tem, o Ministério da Saúde, toda vida que ele tem uma ideia desafiadora, ele diz, vou botar no PET. É isso que eu entendo de PET Saúde, trabalhando em PET desde 2012. Então, quando o Ministério da Saúde se depara com uma novidade em saúde, diz, a gente precisa de expertise aqui, se cria um tema de PET Saúde. E, então, nós estamos nesse PET Saúde, 13ª edição, PET Clima, extremamente desafiador. A gente sabe que o desafio é grande, mas já tem muita ideia boa aqui. Desde maio eu nem durmo mais cedo e nem tive férias, né? Enfim, isso não diz respeito a vocês também não estão preocupados com isso, mas para dizer que a gente fica tão empolgado, né? Quem mandou tu estar aqui? Às vezes as pessoas dizem, quem mandou tu escolher, né? Mas a gente escolhe porque a gente gosta, né? E é muito bom estar aqui. Então, sem mais delongas, porque a gente está aqui também para entender mais. A gente sempre começa um novo PET tentando entender melhor a temática. Então, os primeiros ouvidos ao letramento do que o PET Saúde propõe são os nossos. É a equipe que já tem projeto, que já pensou, mas precisa entender melhor, precisa saber mais, quer saber mais, para aperfeiçoar e, durante esses 2 anos, fazer trabalhos que deixem herança para a saúde, deixem herança nos equipamentos de saúde, né? E deixem boas heranças. Tá bom? Então, sejam bem-vindos e vamos, então, agora escutar o Lucas, porque ele tem muita coisa boa para falar para a gente. Podemos desfazer a mesa nesse momento, né? Então,
Dando continuidade à nossa programação, teremos agora a primeira formação da tarde, realizada por videoconferência. Convidamos Lucas Fonseca, coordenador do Programa Nacional de Vigilância em Saúde dos Riscos Associados aos Desastres, Ministério da Saúde, para a palestra Emergência, Desastres e Saúde, construindo respostas para a proteção das populações vulnerabilizadas. Lucas, seja muito bem-vindo e, desde já, nós agradecemos a sua participação, tá? Primeiro eu queria, né, agradecer o convite de estar participando desse momento. Sou Lucas Fonseca, sou sanitarista de formação, mestre em saúde pública também pela Universidade de Brasília. Fiquei muito feliz em receber esse convite, falando, né, trazendo um pouco sobre clima, saúde. Muito feliz saber que tem um PET, né, dedicado exclusivamente para trabalhar clima e saúde. Eu sou, né, fui aluno do PET durante minha graduação, então acho que é extremamente importante esses momentos que a gente tem essas iniciativas. Eu vou trazer aqui um pouquinho, né, sobre de como a gente tem atuado no Ministério da Saúde, pensando no que a gente tem hoje de cenário, principalmente relacionado ao El Niño. Então, vou trazer um pouquinho de contexto do que é esse evento, né, que tem ganhado a mídia de uma proporção muito grande. Vocês estão me ouvindo? Então, vou trazer um pouco desse panorama que a gente tem relacionado ao El Niño e de como o Ministério da Saúde está desenvolvendo suas ações relativas à preparação para esse evento. Então, bora lá, qualquer coisa vocês vão me sinalizando. Acho que é importante a gente entender, e eu acho que isso faz muito sentido quando a gente está trabalhando clima e saúde, entender como ao longo dos anos, a gente tem aumentado em relação ao número e à frequência de desastres que ocorrem no mundo como um todo. Então, esse dado aqui é interessante. Então, a gente consegue perceber aqui nessa imagem, né, que a partir mais ou menos ali da década de 70, de 80, a gente começa a ter um aumento em relação ao número de desastres registrados no mundo como um todo. E é isso muito relacionado, claro, às mudanças climáticas e tudo, mas também à nossa capacidade de registrar esses eventos. Então, chamando a atenção principalmente para os eventos, né, hidrológicos, que estão em azul de tonalidade mais clara, que são eventos associados à enxurrada, inundação, alagamento. A gente também tem questões relacionadas a chuvas intensas, a tempestades, que são esse em azul mais escuro, mas chamando a atenção principalmente para esses climatológicos, que estão associados, né, a seca e estiagem, a incêndios florestais, então a gente também tem um aspecto bem importante disso no mundo como um todo. E aqui pensando agora no El Niño, né, o El Niño não é um evento novo que a gente não conhece, pelo contrário, né, o El Niño é um fenômeno muito antigo que acontece no mundo, há bastante tempo, então já existem várias experiências associadas e desenvolvidas relacionadas a essa temática. Então aqui nesse gráfico a gente percebe os anos em que a gente teve El Niño registrado. Eh, Todas as barras em vermelho é ano de El Niño positivo. Então, desde 1951, a gente tem esses registros, associados ao El Niño. E aí, chegando aqui um pouco mais próximo, né, do que a gente tem hoje, 2023, 2024, foi um ano de El Niño muito forte também. E é o que está, de fato, confirmando para esses próximos 2 anos, 2026 e 2027 também. O que que a gente tem durante o El Niño de forma geral? A gente tem a possibilidade da intensificação de eventos que já acontecem no nosso território. Então, por exemplo, quando no sul, por exemplo, né, Rio Grande do Sul, tem a possibilidade de chuvas intensas, mas durante o período de El Niño a gente tende a intensificar um pouco mais essa quantidade de chuvas e isso tende a se tornar eventos extremos, como foi no caso em 2024. Em outros locais que a gente tem uma tendência de seca em determinado período do ano, como a região norte do país, por exemplo, isso no El Niño tende-se a se intensificar também. Então, não sei se vocês lembram, em 2024 a gente teve um ano, né, no país inteiro de uma seca extremamente intensa, principalmente na região norte do país, deixando algumas comunidades isoladas,
afastadas do serviço de saúde, além de um incêndio florestal também no país inteiro com registros bem importantes. Isso tudo associado ao El Niño. Não é por conta do El Niño, mas isso pode ser intensificado por ele sim. E aqui é importante, isso aqui é a última previsão que nós temos, né, da agência, que faz o monitoramento do El Niño para saber se a gente está vivendo um período neutro, se a gente está com El Niño positivo, ou se a gente está vivendo um período de Laninha. Na última previsão é que a gente tenha, né, no trimestre de outubro, novembro e dezembro, o mês com maior intensidade do El Niño, sendo o El Niño muito forte. Isso significa o quê? Que a gente pode ter esses eventos extremos ocorrer no nosso território com uma intensidade maior. Então, tudo aquilo, né, que a gente já colocou antes, pode ser que aconteça de forma mais intensa neste período. E aí, o que que a gente tem isso quando traz para o Brasil, né? Então, seca extrema, no Nordeste, aqui um exemplo do Rio Grande do Norte, onde 75 municípios, né, já tinha declarado situação de seca e estiagem. A gente tem outra notícia, 1 a cada 8 municípios do Brasil está em situação de emergência por seca e estiagem, chuvas intensas atingem, a faixa litorânea, enfim, são várias notícias que retratam de fato o nosso dia a dia quando a gente está pensando em eventos climáticos extremos, principalmente em El Niño. Então é importante a gente entender como isso chega no nosso cotidiano, né, de como a gente pode lidar com essas situações. Esse dado aqui é bem interessante, e aí é um recorte, né, para o Brasil. Isso está dentro dos 2 planos de contingência que o Ministério da Saúde tem, né, primeiro aqui relacionado a chuvas intensas e desastres associados, e o outro a seca e estiagem. A gente pode observar isso nesses documentos que estão públicos. A gente consegue perceber que desde 2013 até 2024, a frequência de eventos associados a chuvas intensas aumentou no território. Então, uns estados, né, com frequências maiores do que tinha antes, outros estados, né, se mantêm ali, mas é importante para a gente ver como, ao longo do tempo, o território nacional foi bastante afetado por chuvas intensas. Depois vocês vão ter acesso também à apresentação, fica um pouco mais fácil de ver direitinho os dados. E, por outro lado, também a seca e estiagem. Então, a gente percebe, né, inicialmente uma seca bem concentrada na região nordeste do país, mas isso depois vai se espalhando, né? Então, a gente começa a ter o norte com bastante seca, parte do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul também. Então, é um comportamento que a gente tem acompanhado e tem entendido um pouco mais dessa evolução dos desastres no Brasil. E quando a gente está falando de El Niño também tem um outro ponto que é super importante, que é relacionado ao calor extremo. Então, é uma outra discussão, né, que o El Niño tende a intensificar, e isso de forma geral no Brasil como um todo. Então é importante a gente entender como isso pode ocorrer, porque calor extremo, né, é um grande risco para a saúde pública. Então a gente tem que ficar também atentos a esses períodos de alta temperatura, para também estar preparado para responder eventualmente a algum evento extremo. Então aqui só para também trazer o exemplo do outro El Niño que a gente teve com bastante intensidade, 2024. Então vocês percebem que eh, todas as imagens em tons, né, laranjado, vermelho, amarelo, é acima do que a gente tem de normal. Então, acima da normal daquele período para aquele lugar é o que está nesses tons em vermelho, laranjado. Em cinza é considerado normal, dentro da média, e em azul a gente tem temperaturas abaixo da média. Então vocês percebem que o Brasil como um todo, durante quase todo o período do ano, a gente teve temperaturas acima da média, chamando atenção principalmente para setembro e outubro, que a gente teve bastante temperaturas superiores relacionadas aí à média do que era esperado para esse período nessa região. Isso tudo chamando atenção de novo para o que a gente pode ter de intensificação relacionado ao El Niño. Aqui só um exercício do que a gente tem relacionado, né, a El Niño por região, por estado. Então a gente tem o norte de forma geral, né, com redução das chuvas,
o Nordeste, né, com redução das chuvas também, tem uma possibilidade de seca, mas chamando a atenção principalmente para as questões relacionadas a calor extremo, tanto no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, mas isso acaba aparecendo também em todas as regiões do nosso país. Chamando também a atenção para o Sul só por conta, né, da chuva acima da média. Então, enquanto o país tende a ter chuvas abaixo da média, a região Sul, em especial Rio Grande do Sul, tende a ter um aumento em relação à precipitação. E aí, como é que a gente hoje, né, em função não só do El Niño, mas em função de todo esse cenário climático que a gente vive no país hoje, como é que o Ministério da Saúde se organiza e como o Desastres aqui nacional se organiza para preparar para responder esse tipo de evento. Então, a gente atua com base no ciclo da gestão da emergência, que prevê algumas fases. Então, né, a gente tem a fase pré-desastre, que é de fato o gerenciamento do risco, e a fase pós-desastre, que a gente está justamente pensando na resposta e na reabilitação. Então, anterior ao desastre, né, a gente está falando justamente da preparação, da prevenção, da mitigação. Então, é um momento justamente para a gente entender nosso território, identificar nossos riscos e se preparar, enquanto setor saúde, para o que possa vir a acontecer. E a gente está apto para responder a uma emergência de saúde pública decorrente desse desastre. Então, dentro da preparação, por exemplo, envolve o planejamento antecipado. Então, é a produção de notas técnicas, de planos de contingência, enfim, de estabelecer a nossa lista de contatos, de parceiros, o que que a gente pode desenvolver relacionado a isso. Eh, no entanto, quando acontece o desastre, a gente precisa justamente pensar em como vai responder isso. Então, a gente começa a desenvolver as ações de resposta. Então, são ações imediatas para conter a emergência, como mobilização de recursos, envio de equipes, né, tanto de resposta, seja da vigilância, seja da assistência, a mobilização de recursos extraordinários, envio de kits, e, por fim, a gente tem a fase da recuperação, que é justamente medidas para restaurar os serviços e reconstruir estruturas e apoiar a população. Então, a gente está falando aqui de reconstrução de unidades, pensar em unidades que sejam resilientes. Então, nessa parte da recuperação e do restabelecimento, é importante a gente também ficar atento a esses riscos que já existem no território. E aí, dentro da preparação, eu trouxe aqui alguns pontos que é importante a gente, né, entender como parte principal dentro dessa etapa, e aí trazendo aqui alguns exemplos. Então, estruturação e fortalecimento, né, apoio à estruturação e fortalecimento da rede de desastre ou outras estruturas de vigilância. Acho que na mesa de abertura alguém comentou, né, a importância de uma vigilância popular, eh, e o serviço está próximo dessa vigilância para entender como a população está sendo afetada em relação a isso, que tipo de respostas a população está dando para o setor saúde relacionado aos eventos climáticos extremos. É o momento também da gente pensar em estruturar cooperação técnica com estados, com municípios, para fortalecimento e apoio no desenvolvimento das capacidades de vigilância. Então, por exemplo, será que o Estado tem uma capacidade de alerta para a população, de comunicação para a população? Então, que tipo de ação a gente pode desenvolver relacionado aí a esse momento de preparação? Chamando a atenção, por exemplo, também a elaboração de planos de contingência. É nesse momento da preparação que a gente desenvolve essa etapa. Como o setor saúde vai responder a isso? E o plano de contingência é esse documento que mostra as diretrizes que delimitam as ações que cada área técnica pode desenvolver durante uma resposta a um evento climático extremo. Então, para além disso, a gente tem enfim, a necessidade de articulação com outros setores, desenvolvimento das capacidades, então é muito relacionado a essa etapa de preparação. E dentro da vigilância, eu vou trazer aqui alguns exemplos que a gente desenvolve hoje, pensando aqui no Desastres, relacionado à vigilância. Então, a gente tem uma vigilância, né, que vai desde ali do monitoramento de alertas, junto com os órgãos meteorológicos de monitoramento, então o INMET, o INPE,
os CEMADEM, enfim, todos esses órgãos de monitoramento, a gente consome essas informações e a partir disso a gente consegue produzir dados, enfim, fazer relação com a saúde pública e alertar a rede de saúde no território em relação ao que possa acontecer. Então, a gente tem, né, esse movimento, esse monitoramento contínuo dessas áreas de risco e das populações que estão, né, em situação de vulnerabilidade relacionado a esses eventos, o compartilhamento desses alertas junto às referências técnicas do Desastres nos estados. Então, não sei se todo mundo conhece, mas o Desastre é um programa que existe desde 2005 no Ministério da Saúde, e isso foi sendo desenvolvido também pelos estados. Então, hoje o estado do Ceará tem um programa Desastre, depois vocês, né, têm a oportunidade eh, de conhecer também o trabalho do programa no território, mas também existe na capital, existe em alguns municípios estratégicos, justamente com esse objetivo de disseminar informação em relação tanto aos alertas, mas também à preparação para esses eventos. A gente também acaba realizando o monitoramento de doenças e agravos de interesse para a saúde pública, e aí pensando justamente nesses eventos. Então, quando a gente está falando de chuvas intensas, por exemplo, a gente sabe que tem uma possibilidade, aí uma incidência maior de leptospirose, ou doença diarreica aguda. Então, como é que a gente faz essas relações para entender qual é o comportamento daquele território durante um evento como esse? O que que a gente pode já identificar nossos riscos para antever alguma ação para reduzir essa incidência, diminuir talvez a exposição da população. Então, isso é tudo na fase de vigilância que a gente acaba desenvolvendo. Além disso, né, monitoramento de rumores, também é uma ação super importante, vigilância baseada em eventos, então a gente acaba acompanhando, de certa forma, diversas fontes para entender como está o território e a gente faz isso em conjunto com os estados e com os municípios. Entrando um pouquinho da resposta aqui, eu vou trazer especificamente o que é que a gente tem hoje de estratégia para responder esse tipo de evento, para vocês conhecerem um pouco. Então, hoje o Ministério da Saúde tem um mecanismo, uma estratégia, que é o envio de kits de medicamentos e insumos estratégicos para estados que eventualmente foram afetados por desastres e acabaram perdendo sua capacidade ali da assistência farmacêutica. Então, esses kits eles vão para o estado acaba fazendo a gestão desse kit, enviando aos municípios, mas é de fato com o objetivo de recompor o componente básico da assistência farmacêutica. Quando a gente pensa em kit, a gente sempre vem, né, à mente um kit de primeiros socorros, aquele kitzinho pequeno que vai no carro, que tem na mochila, mas quando a gente está falando do kit, especificamente desse, é um kit com capacidade para atender, né, 1.500 pessoas durante um mês, eh, tem 48 itens, pesa mais de 250 quilos, então é uma coisa realmente grande para dar esse apoio inicial para os estados e municípios relacionados à assistência farmacêutica básica durante esse momento de desastre. Aqui é só um pouco do fluxo, de como o município tem que o que é que tem que ser feito para acessar esse tipo de recurso, então eu vou passar. Uma outra estratégia de resposta que se tem aqui, instituída no Ministério da Saúde, é uma sala de situação de emergências climáticas. Então, isso aqui é super interessante, ela foi instituída em 2025, quando a gente já entendeu a necessidade de ter um monitoramento contínuo, envolvendo todas as áreas técnicas, todas as secretarias do Ministério da Saúde, para manter, né, uma articulação ali com todo mundo, a gente ter um monitoramento ativo daqueles alertas e que todo mundo saiba o que está acontecendo relacionado aí aos riscos do território. Então, essa sala de situação, ela se reúne toda quarta-feira com a gestão do ministério, com as áreas técnicas para tomada de decisão. Então é aqui que quando a gente, os órgãos de monitoramento passam os alertas para a gente discute se precisa de um apoio naquele estado, se a gente, né, por exemplo, se o estado está precisando de um kit, o que a gente pode fazer para com que isso chegue mais rápido. Quando a gente está falando de seca, né, que tipo de logística a gente pode mobilizar para tentar atender uma solicitação de um estado, de um município. Então, essa sala de situação é fundamental quando a gente está pensando nessas articulações
relacionados aqui da saúde, mas também com os nossos parceiros nos estados, municípios e outros órgãos do governo federal. E aí existem alguns desafios, né, para além disso. Então, na sala de situação, a gente sempre tenta, né, enfrentar esses pontos de atenção justamente para tentar mitigar alguns problemas. Então, eu acho que o primeiro entre eles, acho que isso não é uma particularidade do setor saúde, a gente tem isso de diversos setores, é a articulação entre essas pastas, né? Então, entender que cada um tem um papel, mas que é importante que a gente se converse e a gente chegue ali num caminho. Então, um alinhamento, né, entre defesa civil, assistência social, a gente conseguir juntar todo mundo, é um desafio, mas é um resultado super importante que a gente tem colhido bastante frutos relacionados a isso. Então, uma outra ponto que é importante de atenção é entender, né, teve uma fala também na mesa de abertura, que o desastre ele não afeta de forma igual todas as populações. Então, tem populações que são afetadas de forma diferente e a gente tem que ter esse olhar. A gente tem que ter essa premissa de ofertar serviços de saúde, então garantindo ali o princípio do SUS, que é a equidade, né, então ofertar de forma desigual serviços de saúde para quem mais precisa. Então isso é importante também quando a gente está pensando em desastre, a gente sabe que a população que mais, enfim, eventualmente morre durante um evento como esse, é a população preta, é a população das favelas, então a gente tem que direcionar políticas públicas também para reduzir esses riscos, esses impactos. Então é uma questão super importante que a gente tem pensado também de como articular com outros setores para mitigar esses impactos. Acho que só destacar por último aqui, questão da logística, a gente tem bastante desafio relacionado a isso, e o desastre ele é um tema amplo, né, e aí a gente precisa de articulações. Então, por exemplo, quando a gente está pensando na seca, na região norte do país, em que os estados e os municípios por muitas vezes ficam sem acesso a uma comunidade, porque o rio ele acaba secando e o único meio de chegar nessa comunidade seria o rio, a gente tem alguns desafios logísticos. Então, como faz para chegar assistência à saúde nessa população? Como faz para chegar alimento, medicamento, enfim, né, condições básicas ali, como é que a gente consegue promover isso? Então, são alguns desafios que a gente tem trabalhado, é super importante, um campo super interessante de se trabalhar pensando nesses desafios. Então, inicialmente era isso, eu vou disponibilizar a apresentação, mas eu estou aqui à disposição também para, né, alguma pergunta e para a gente conversar um pouquinho sobre essa temática. Obrigado, pessoal. Bom dia, professor. Parabéns pela boa tarde, né? Parabéns pela apresentação. Eu fiquei curioso um pouco para saber como é que funciona a questão da sala de situação de emergência climática do Ministério da Saúde. Eu sou médico de família, eu hoje trabalho em Ribeirão Preto, e lá a gente sofreu muito com as ventanias que tiveram nas semanas passadas. Queria saber que médicos são contratados, quais são os profissionais que são contratados, se é um contrato de vínculo permanente, se é um contrato emergencial para alguma situação. Por exemplo, quando ocorreu o Rio Grande do Sul, aquelas chuvas, se tem um pessoal já definido quem vai trabalhar, ou se essa contratação ocorre mediante algum desastre. Eu queria saber mais ou menos como é que funciona, se tem psicólogo, imagino que deve precisar muito, enfermeiros, tem o pessoal já preparado, definido para fazer esse tipo de atendimento. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Não estou conseguindo ver se tinha alguma outra pessoa com a mão levantada, mas qualquer coisa eu respondo aqui, vocês voltam e a gente vai fazendo essa dinâmica. Hoje a gente tem duas perspectivas, né? A gente tem os profissionais que já atuam no Ministério da Saúde, que durante uma emergência, como por exemplo no Rio Grande do Sul ou como outras, a gente mobiliza essa equipe interna para apoiar na gestão da emergência no território, mas a gente também tem a Força Nacional do SUS. Então, a Força Nacional do SUS ele é uma estrutura do Ministério da Saúde que conta com voluntários. Então, em momentos de desastres, como, enfim, Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto, se tivesse a necessidade, a gente conseguiria mobilizar equipes da assistência à saúde para o território para apoiar no atendimento. Então, a gente está falando de equipes da assistência, que é por meio de voluntariado.
Então, a gente tem, né, equipe de saúde de forma geral, a gente tem psicólogos, a gente tem a possibilidade de nutricionistas, enfim, a equipe de saúde, que deve compor durante aquela emergência. Então, tem essa possibilidade, mas inicialmente chega também uma equipe da gestão do Ministério da Saúde para fazer as articulações, estabelecer ali um COI, uma sala de situação. Então, tem essas duas possibilidades, para apoiar durante uma resposta. Boa tarde, professora Paula, professora do curso de farmácia. A minha dúvida, na verdade, é esclarecer melhor, você colocou como uma das ações, me chamou a atenção a parte da assistência farmacêutica. Você disse que existe uma portaria, né? E aí nessa portaria há um detalhamento sobre definir o quantitativo de pessoas que têm acesso a esse kit de medicamentos. Como é que se faz essa organização quando ocorre uma situação, né, de emergência? E como se faz a articulação com o município e o Estado. Porque cada um, como você falou, que existe um componente básico. Então, como está muito mais voltado para o município, como é que se faz essa articulação com o município e o Estado para disponibilizar esses kits? Obrigado, professora, pela pergunta. A estratégia que o Ministério da Saúde tem adotado relacionado a enfim, a portaria de medicamentos e insumos estratégicos, ela prevê o envio de kits de medicamentos, então é um kit que tem aí capacidade para atender 1.500 pessoas durante um mês, e o elenco desse kit hoje é definido na RENAME do componente básico da assistência farmacêutica. Então a gente está falando ali dos medicamentos e insumos que é utilizado na atenção primária à saúde e que geralmente, de fato, são as estruturas de saúde que são afetadas durante um evento, como chuvas intensas, principalmente esse que há uma perda do medicamento ou a população acabou perdendo acesso também aos seus medicamentos de uso contínuo, enfim. Então, hoje tem essa estratégia, a gente, né, a solicitação ela é feita do município ao estado, e aí o estado não tendo a capacidade de atender aquela solicitação do município, ele demanda o Ministério da Saúde desse kit. Então, a gente tem, né, hoje funciona como plantão para essas atividades, tanto para essa, mas para monitoramento de alertas. Então, a gente consegue responder isso com uma celeridade bem interessante. Inclusive, a portaria define aí o envio depois do parecer favorável em até 48 horas para o território. Então, a gente está falando de um kit que chega com uma oportunidade bem interessante, pensando nesse tipo de evento. Para detalhar um pouco e definir o quantitativo de kit que vai para cada uma da emergência, a gente leva em consideração algumas coisas. Então, estabelecimentos de saúde que foram afetados, a população que está desabrigada ou desalojada, enfim, entendendo também um pouco da magnitude do evento. Então, para vocês entenderem um pouquinho, no desastre que a gente teve no Rio Grande do Sul em 2024, foram disponibilizados 155 kits para o estado para, enfim, né, atender a demanda também dos municípios. E isso corresponde a todo todo o estoque que a gente tinha, né, naquele momento a gente enviou. Historicamente, a gente tinha uma média de envio de kits por ano de 70, 60 kits. Só para o Rio Grande do Sul, em 2024, a gente fez um envio de 150 kits. Então, é uma estratégia que a gente operacionaliza aqui com mais 2 departamentos, tanto da assistência farmacêutica e de logística, para garantir aí essa assistência durante a calamidade. Depois eu posso compartilhar com a professora a portaria, que vocês têm acesso também, acho que seria interessante. Professor Mário, acho que eu escutei bem difícil aqui, mas eu acho que eu entendi um pouco sobre como a gente promove essa articulação. É isso? Isso, professora. Tá. A gente hoje, né, tem esses espaços tanto da sala de situação, então todos os órgãos de monitoramento, eles fazem parte dessa estrutura que o Ministério da Saúde tem, que é de monitoramento. Quando a gente está falando, por exemplo, o evento aconteceu, a gente precisa mobilizar equipes de resposta, a gente institui um COI. O que é esse COI, né? É um Centro de Operações de Emergência. É uma estrutura que o Ministério da Saúde mobiliza para responder àquela emergência de saúde pública.
E aí, nessa estrutura, né, que é regulamentada em portaria, a gente convida, enfim, o nosso ministro de Estado, ele participa disso também, a gente mobiliza outros setores e outras áreas técnicas. Então, claro que durante a resposta fica muito mais fácil fazer essa articulação, mas esse movimento também tem que acontecer durante a preparação. Então, a gente tem feito algumas oficinas conjuntas, pensando na atuação junto com a Defesa Civil, junto com a assistência social, pensando que durante, por exemplo, um evento que tenha necessidade de abrigo, quem vai coordenar esse abrigo é a assistência social, mas a saúde precisa estar junto para entender quem são as famílias, como a gente pode apoiar, que tipo de serviço a saúde tem que estar, se é imunização, que tipo de saúde a gente pode ofertar dentro deste espaço. Então, a gente tem buscado, sim, durante a resposta, mas principalmente na preparação. Na preparação que a gente vai desenvolver esses laços e essas articulações para responder de uma forma mais oportuna e conjunta, porque não é a saúde que vai responder isso sozinho, mas também da mesma forma na defesa civil, na assistência social. Cada um tem um papel ali importante e a ideia de trabalhar integrado é justamente para tentar chegar numa resposta mais adequada. Boa tarde, Lucas. Sou Patrícia Colares, professora do Departamento de Fisioterapia, né? Estou na condição de tutora de um dos GATs e eu fico, né, assistindo a sua palestra e entendendo a potencialidade das coisas que vocês trazem dentro do dia a dia, né, do serviço que você assim representa. E aí eu fiquei pensando, né, o nosso projeto na UFC, nós temos 5 GATs, cada GAT com objetivos específicos e várias ações aí dentro desses 2 anos. E daí eu fiquei curiosa de saber se, de alguma forma, né, pensando no investimento do nosso governo federal, para todas as propostas que foram aprovadas em todo o território nacional, se, de alguma forma, vocês conseguem enxergar, dentro dos projetos PET Saúde do Brasil, né, objetivos em comum que possam ser articulados de forma intersetorial para que também represente os interesses do setor que você representa, né? Para que, no nosso dia a dia, o que a gente esteja comprometido a entregar na formação dos nossos estudantes também auxilie nos objetivos e demandas do nosso Ministério da Saúde. E daí a pergunta é essa, né? De alguma forma, vocês conseguiram pensar em estratégias intersetoriais para utilizar melhor dos objetivos e dos futuros produtos do PET Saúde e Clima, seja o da UFC ou de todos os outros? É isso. Obrigada e uma boa tarde. Obrigado, professora Patrícia. Acho que é um processo super importante e é necessário a gente, enquanto Ministério da Saúde, né, se debruçar sobre esses projetos, sobre esses objetivos, justamente com esse interesse, né, de aproveitar muito do que a academia tem a desenvolver. Então, a gente tem buscado, sim, essa aproximação com os PETs, para entender, né, como isso a gente pode trazer, incorporar nos serviços. A gente também tem buscado isso também de outra forma, né, então buscando algumas vertentes. Então, a gente tem apoiado algumas residências multiprofissionais, a gente tem recebido alguns estudantes, a gente tem feito essa articulação, mas principalmente a gente está à disposição aqui sempre para conversar, entender um pouco mais do objetivo, estar com uma escuta ativa para esses momentos, e aí, eventualmente, isso, né, acabar apoiando aqui as ações do Ministério da Saúde. Mais uma vez, obrigada, Lucas. Patrícia sentiu-se contemplada com sua resposta. E desde já, nosso principal agradecimento a você por todas essas informações e esclarecimentos. E se você quiser continuar aqui na nossa tarde, teremos agora a nossa segunda formação, tá bom? Então, e dando continuidade à nossa programação, teremos agora a segunda formação da tarde. Convidamos Dalila Menezes, ela que é diretora do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza, Implanfor, para a palestra Dados e Planejamento Estratégico para o Enfrentamento ao Calor Extremos nas Cidades. Dalila Menezes, seja muito bem-vinda. Vou colocar sua apresentação, tá? Oi, pessoal. Boa tarde. Energia boa.
Obrigada pelo convite, professora. Obrigada também pela recepção. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é que a gente precisa fazer para se preparar para o El Niño, né, aqui no município de Fortaleza. Eu coloquei aqui o nosso título da palestra, Dados sobre a preparação para eventos extremos voltado para o calor. Mas a gente sabe que a gente, na verdade, está tentando se preparar para o que está vindo por aí. E a verdade é que nenhuma cidade, nenhum estado e nenhum sistema, nem de saúde, nem de defesa civil, nem de planejamento, nem de assistência social, eles estão prontos, porque algo que está acontecendo, essa frequência e essa intensidade, ela nunca foi vista antes no contexto climático, no contexto global. Então, está todo mundo se preparando, se unindo para conseguir enfrentar da melhor forma possível. Já me apresentando, meu nome é Dalila Menezes, eu sou aqui nascida e criada em Fortaleza, sou diretora do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza. Hoje, a diretoria de pesquisa e planejamento de projetos integrados, ela tem uma articulação muito forte com a academia, para que a gente possa se unir e buscar o que há de melhor no local, na cidade e também no Ceará, para que a gente consiga enfrentar o que está por vir e o que já está acontecendo. Então, hoje, na Prefeitura de Fortaleza, nós temos um Instituto de Pesquisa e Planejamento, que ele tem como uma das suas principais funções, além de dados para desenhar políticas públicas e para orientar as tomadas de decisão, a gente também conversa com a academia, a gente conversa com a população, nós temos também um canal de participação da sociedade civil, mas o nosso principal momento aqui é mostrar um dos resultados do nosso diálogo contínuo com a academia, e não apenas com o pessoal de clima, de engenharia, de meio ambiente, mas também com o pessoal da saúde, assistência social, defesa civil, o que é que a gente precisa fazer. E eu já coloco como um dos principais desafios que eu tenho sentido até aqui essa integração, esse engajamento. Não só municipal, não só do que está na ponta, mas de todo mundo, né? Intersecretarial e também multinível. É muito difícil a gente engajar algo tão novo e algo que está todo mundo sem entender o que está acontecendo e como é que a gente vai lidar com isso. Então, sou Dalila Menezes, sou engenheira ambiental de formação, com mestrado e doutorado também pela Universidade Federal do Ceará, lá na engenharia civil, mas já estou me sentindo em casa aqui na saúde. E também o pós-doutorado em clima, outro mestrado nessa parte de finanças para a questão climática, para compreender como é que a gente prepara o nosso sistema municipal para esses eventos extremos, né? O que eu queria passar aqui uma mensagem é que não estamos preparados. O nosso sistema ele não foi feito para esse novo normal das mudanças climáticas, né? Quando o nosso colega fala que tem os kits ali preparados, se não existisse uma portaria, uma legislação preparada para aquilo, se a gente não tivesse fundo de defesa civil, uma licitação não daria tempo para conseguir esses kits para um momento de evento extremo. Então, até o sistema do governo, seja municipal, seja federal, seja estadual, ele está precisando se adequar, ele está precisando se redesenhar, e as políticas públicas precisam se redesenhar. E aí, quando a gente fala de riscos climáticos, ele é um cálculozinho que traz vulnerabilidade, o próprio evento, né, e a preparação, como é que a cidade está preparada. E, dentro disso, o que eu acho que é mais interessante de a gente trazer para cá, e aí eu me sinto muito feliz em estar furando a bolha do clima, de estar conversando com pessoas que eu nunca vi na minha vida, e que são pessoas do clima, e daqui a pouco a gente vai estar conversando com a educação, a gente vai estar conversando com a assistência social, porque não dá mais para nenhuma política pública e nenhum projeto de cidade caminhar sem conversar com a questão climática. Isso vai ser inviável. E aí, quando a gente traz o assunto do clima para cá, vocês podem entender que o sistema climático hoje ele está numa situação onde nem quem trabalha com dados, com inteligência artificial, com machine learning, que é aprendizado de máquina, que eu vou mostrar aqui para vocês, consegue prever realmente o que está por vir. Porque o nosso aprendizado de máquina, a nossa estatística, ele é treinado com o que aconteceu antes, que foi o que o professor mostrou aqui, com a nossa série histórica. Só que isso nunca aconteceu na nossa série histórica.
Nós temos o recorde de 23, o ano mais quente. Nós temos o recorde de 24, o ano mais quente, que bateu o de 23. O de 25 bateu o de 24. E o de 26 vai bater o de 25. Então, como é que a gente vai fazer uma previsão com dados que nunca foram vistos? Né? Então, eu não estou querendo assustar vocês, não, tá, gente? Mas é para vocês terem noção da situação que a gente está enfrentando. E aí, a gente chega no município de Fortaleza, uma das principais capitais do Brasil, e nós estamos enfrentando o mesmo problema que o Rio de Janeiro, São Paulo e outras tantas capitais que têm recursos igualmente ou bem mais do que a nossa prefeitura de Fortaleza. E aí a gente precisa recorrer aos dados, à pesquisa, ao diálogo com a academia, para conseguir se preparar. Então, o que é essa mudança climática? A gente pode imaginar um ciclo vicioso. Nós somos os maiores emissores de gases de efeito estufa. É um grupo de emissões de gases, onde ele pode vir da queima de combustível fóssil, que é uma das principais, de várias áreas, pecuária, né, agricultura. E aí a gente está gerando essas emissões, injetando isso no nosso planeta Terra, que está causando um desequilíbrio. Um desses desequilíbrios ele causa o aquecimento. Desequilíbrio naquele sistema lá que estava normalmente acontecendo, como o El Niño acontece a cada 10 anos, só que ele começa a se tornar um super El Niño. Ele começa a aumentar a frequência, a aumentar a intensidade. E aí a gente está no momento de tratar desses grandes eventos, de se adaptar, que é o que a gente chama de adaptação. São as duas grandes políticas do clima, políticas de adaptação e políticas de mitigação. Toda e qualquer política pública dentro de uma cidade, do estado ou até nacionalmente falando, que estiver tratando de mitigação, é uma política que eu estou fazendo para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Como se eu quisesse estancar isso que está causando esse desequilíbrio. E a política de resiliência e adaptação é toda e qualquer política pública, toda ação, toda atividade, toda estratégia municipal, federal, estadual, que a gente faça para conseguir se adaptar e sobreviver dentro desse contexto. Então, a gente tem duas grandes políticas e hoje a gente está tratando de adaptação. Daqui a um mês, que é quando o El Niño começa a ali subir o seu pico e vai ficar perdurando até, acho que até o primeiro semestre a gente vai continuar sentindo as consequências até agosto do ano que vem, porque nossa situação é seca extrema, então a gente vai ter o aumento dos preços dos hortifruti, das várias consequências, além da escassez hídrica, também da questão energética, apagões, e tudo isso a gente vai sentir, né? A gente não sabe como é que a gente vai encarar isso, mas a gente vai sentir. Então, esses impactos, essa adaptação, é o que a gente vai, tudo que a gente vai fazer para enfrentar esse momento. Quando esse momento passar, a gente vai ver o tanto que a gente é resiliente, que a gente consegue se recuperar. Nosso sistema de alimentação, nosso sistema hídrico, nosso sistema energético, da cidade, como é que isso vai voltar ao normal. Então, essas palavrinhas do clima que todo mundo fala, adaptação, resiliência e mitigação, são essas três principais estratégias que estão ali rodando. E se a gente ficar só pensando em resiliência e adaptação e não trabalhar a mitigação, a gente não vai conseguir parar o que está fazendo, o que está causando esse problema. Então, é mais ou menos assim que funciona a ciência climática. E como é que a gente sabe que isso está acontecendo e como é que a gente sabe as previsões? Existe um painel intergovernamental global que se chama IPCC, que são grandes cientistas que se reúnem e fazem estudos para prever o que é que está por vir para cada setor. Recurso hídrico, aí tem o pessoal de atmosférico. E esses caras descobriram que a gente já está com 25 pontos de não retorno. Sejam atmosféricos, sejam vários tipos de pontos de não retorno, que são, não há o que fazer mais em relação a isso. Não vai mais voltar ao normal. A gente vai ter que aprender a conviver com isso. Isso é ciência, né? Isso é uma publicação desse painel. E toda a produção desse painel, ele orienta o famoso Acordo de Paris, que é um acordo onde as nações elas assinam ou podem sair desse acordo, como a gente sabe, algumas se retiram. E lá, cada nação ela produz uma NDC, que é um documento voluntário para se comprometer qual é a parcela que eu vou reduzir de emissão
dentro do Acordo de Paris, de emissão global e também, aí ele vai dizer o setor, se é na energia, qual é o tipo de redução. A nossa NDC brasileira, a gente fala muito de desmatamento, zerar o desmatamento e produção de energias renováveis. Mas, enfim. Só que quando a gente chega nas cidades, a configuração muda. E como é que a gente vai enfrentar esse El Niño aqui em Fortaleza? O nosso colega do Ministério da Saúde, ele estava falando de sala de situação. Tem uma iniciativa do Ministério da Saúde que se chama CISC, que é Centro de Clima e Saúde. É um teste, é um piloto, com 7 cidades brasileiras, e, para a nossa alegria, uma dessas 7 cidades é Fortaleza, que ele fica dentro da nossa Secretaria Municipal de Saúde, é uma mini sala de situação, onde a gente consegue analisar os dados de saúde e de calor, agora, nesse momento, que é o que mais nos preocupa. Ela está no momento de implementação. Vejam que é difícil momento. A gente está implantando as políticas públicas no momento de crise. Mas não é Fortaleza, é o mundo. Tá? Então, essa é a nossa situação. E nós temos essa sala de situação que conversa com o Instituto de Planejamento, porque nós temos aqui os dados da cidade, os dados também, que aí a gente começa a falar de equidade. Quando a gente traz os dados de IDH, renda, distribuição populacional, assentamentos precários, e sobrepõe isso sobre os dados da saúde e as áreas mais quentes da cidade. Para a nossa alegria também, a gente tem um projeto muito inovador, que são estações meteorológicas em tempo real. Estações meteorológicas em tempo real, implementada em Fortaleza desde setembro de 2025, nas principais áreas mais quentes da cidade, onde elas geram 14 variáveis meteorológicas a cada 10 minutos. Vocês imaginam o volume de dados que isso gera, certo? Então, falei um pouquinho de como é que funciona essa questão climática. E aí, quando a gente pensa em dados e planejamento urbano, a gente começa a ver que está afetando não só essa questão de saúde pública, mas o planejamento urbano, as políticas públicas de arborização, as políticas públicas de preservação, como é que a gente vai verticalizar a nossa cidade, tudo isso vai influenciar na nossa adaptação e também na nossa resiliência, como é que a gente vai voltar para o normal que era antes. E aí a gente tem gestão de riscos e proteção social, que foi o que o nosso colega falou. É possível resolver esse problema? E aí o cara que teve essa curiosidade, um milionário, ele pagou uma consultoria para responder isso para ele. Ele estava um pouco angustiado, tinha muito dinheiro, aí ele disse assim, eu queria saber qual é o custo da inação, se a gente não fizer nada, nenhuma política pública, nenhuma adaptação, nenhuma preparação, se a gente ficar parado, quanto é que isso vai custar para a gente? E, se eu quiser fazer alguma coisa, o que é que eu faço e quanto é que isso vai custar? Aí, essa consultoria foi lá e fez, em 2022. Aí, ele disse que esse valor é 178 trilhões de dólares até 2070, só para afetar a economia global. Só que esse cálculo aqui ele não consegue pegar algumas coisas que são intangíveis, difícil de calcular, difícil de mensurar, como a questão do alimento, da escassez hídrica, bem-estar, saúde, condições, saúde mental. O que eu recebo de WhatsApp da família, de pessoas que estão muito ansiosas em relação ao que vem por aí, é impressionante. E tudo isso é novo. Se vocês hoje começarem a trabalhar dentro do PET, saúde e clima, sobre saúde mental, na era de desastres climáticos, vocês vão descobrir coisas incríveis, porque realmente tem muita gente nessa situação. E eu que hoje sou revisora do AR7, que é o relatório do IPCC, que é o próximo que vai sair, que é daqueles cientistas lá que eu falei para vocês, tem uma cabeça chata lá com eles, estudando, né? Nem sei se tem... eu nem sei ainda se eu estou acreditando nisso, mas eu recebi um e-mail e é verdade, parece que vai dar certo. Já deu. E aí, quando eu olho para aquele material, eu fico pensando assim, gente, não tem como manter a saúde mental em dia você vendo essas projeções.
que só vão ser publicadas em novembro de 2026. E, quando isso vem a público, a linguagem não é acessível. As pessoas não conseguem compreender. É um material de alto nível, que poucas pessoas se debruçam para fazer essa tradução, e acho que essa comunicação ela traz uma desinformação, fake news, um pavor, onde as pessoas não conseguem entender onde é que elas vão atuar, as pessoas da saúde não sabem como é que elas vão se comportar em relação àquilo, o que é que elas precisam saber, e de outras áreas também. E isso é uma preocupação. Eu acho que as pessoas do clima, esses grandes cientistas, essas pessoas, elas deviam se preocupar mais, é uma preocupação minha, de como é que a gente chega nas pessoas, como é que a gente vai se comunicar com as pessoas. Então, avançando aqui, esses números eles são dados reais e muito recentes sobre o que é que a gente vai enfrentar com a El Niño. A apresentação já está à disposição para a professora. E aí, a gente tem um Fórum Global de Economia, que eles publicam um relatório anual. E eles falam quais são os riscos para as sociedades, a médio prazo, a curto prazo, que são 2 anos, e a longo prazo, que são 10 anos. E a gente está, em relação à questão climática, no topo desses problemas globais. Ou seja, quem está elaborando esse relatório não é o cara do meio ambiente, não é o cara do clima, não é o cara da saúde, é o cara da economia. Ele só está olhando para a questão econômica. E ele está dizendo para a gente que os eventos climáticos extremos é a nossa maior preocupação ao longo prazo, daqui a 10 anos. Para acabar de completar, mudanças climáticas nos sistemas terrestres, que é esse desequilíbrio que eu falei para vocês, né? Cientificamente, a gente aprendeu na escola, lá na geografia, para os da minha época, nos estudos sociais, que a gente está o quê? Dentro do semiárido. Só que a gente não está mais semiárido. Hoje nós somos desertificados, hoje nós somos classificados como árido. Então, a capacidade das mudanças climáticas de modificar o nosso bioma, e o nosso clima e a nossa situação. Isso também já é factual, isso já é atualizado. Perda de biodiversidade, colapso de ecossistemas e escassez de recursos naturais, não só recursos hídricos, mas todos os outros recursos naturais que eram disponibilizados de uma forma bem mais perene. E aí, a parte boa, o que é que a gente está fazendo para cuidar da nossa sociedade, o que é que a gente está fazendo no Instituto de Pesquisa e Planejamento, já pensando em relação ao El Niño. Nós temos hoje uma rede de observatórios, nós temos o Observatório da Mulher, nós temos o Observatório da Primeira Infância, nós temos o Observatório de Fortaleza, dentro do Instituto de Pesquisa e Planejamento. E um dos observatórios que nós lançamos na COP30, em Belém, foi o Observatório dos Riscos Climáticos. Não é o Observatório de Clima, não é dados só sobre clima, são de riscos climáticos, porque as pessoas estão ali, porque as pessoas estão na cidade. E aquele alto nível de risco, ele só vai se intensificar quando eu tenho pessoas em situação vulnerável ou expostas a esse risco. Então, o Observatório de Riscos Climáticos, porque a gente precisa desenhar políticas públicas, a gente precisa dialogar com a academia e dialogar com a sociedade com dados, baseado em dados. Só que o observatório ele é um pouquinho diferente das outras plataformas de dados pura. O observatório ele tenta conversar com a sociedade, ele traz uma linguagem mais simples, mais acessível, com gráficos, mas também com o que a gente chamou de insights, com um pouco do que é que aquilo ali está querendo dizer. A maioria das pessoas que acessam e entram em contato com o Instituto, obviamente, são pesquisadores, estudantes, principalmente estudantes que estão fazendo o TCC, mas a gente quer também quebrar essa bolha e alcançar o público que a gente conseguir, né? Maior número de pessoas que a gente conseguir. Vocês podem jogar no Google, Observatório do Risco Climático de Fortaleza, é público, você pode acessar. E acho que o que a gente tem de mais incrível aqui são as estações meteorológicas em tempo real, que para a gente é a cada 10 minutos, mas para a sociedade é a cada 1 hora. Por uma questão de limitação de dados mesmo, e até para a grande população, 1 hora já é algo muito dado, já é muita informação. Então, a gente tem sensação térmica, temperatura real,
umidade, vento, direção do vento, intensidade do vento. Isso num período extremo, no período de grandes chuvas e num período de muito calor, você conseguir enxergar que, por exemplo, aqui no Pirambu está dando uma diferença de 3 ou 4 graus do que lá no Cocó, você empoderar, dar essa informação para a sociedade, isso é uma ação de política pública muito poderosa. Porque a gente já recebeu assim, vários estudantes, várias pessoas que estão fazendo pesquisa sobre isso, e você consegue ver coletivos que usam esses dados para melhorar a temperatura nos seus bairros. A gente já recebeu estudante de design que está utilizando aqueles dados. Então, é algo onde você consegue alcançar pessoas de vários nichos. Pessoal da saúde também, tem muito estudante da saúde olhando esses dados para fazer trabalho em relação aos impactos do calor na saúde humana e até na saúde animal também. Então, uma evolução desse nosso observatório dos riscos climáticos que a gente está preparando para lançar durante o período do El Niño, para se prevenir, que a gente está chamando pacote El Niño, que em breve a gente vai conseguir lançar para a sociedade, muito em breve, né, porque o El Niño está batendo na nossa porta, é um painel de calor, específico de calor, que aí é onde a gente conversa muito com o pessoal da saúde. E é um protocolo de calor que a gente está chamando. Eu estou coordenando esse protocolo de calor junto com o pessoal da saúde, da Defesa Civil. É uma coordenação conjunta, Saúde, Defesa Civil, Instituto de Pesquisa e Planejamento, porque, como é algo muito novo, a gente precisa dessa integração dessas pastas. Fazem parte 32 secretarias municipais. Mas, gente, o que é que tem a ver o pessoal do eventos nessa, é a pergunta que sempre fazem, nesse comitê de enfrentamento ao calor extremo? Protocolo de evento, né? O protocolo do Rio de Janeiro de Calor e Saúde, ele foi criado a partir de um evento onde uma pessoa veio a óbito na fila do show da Taylor Swift, por conta do calor. Então, a gente precisa se preparar até para os eventos também que vão acontecer nesse período. Então, o calor ele vai afetar de uma forma transversal toda a logística e a dinâmica do centro urbano como Fortaleza. Não é só nos equipamentos de saúde. Isso não vai acontecer só no Departamento da Saúde. Todo mundo vai ser afetado. E, em grande parte, a gente ainda nem sabe quais são os outros setores que vão ser afetados. Além do setor de agricultura, hortifruti, as pessoas que dependem da rua para estar expondo as suas mercadorias, expondo o seu comércio. Existem muitos trabalhadores ali em espaços públicos, em espaços livres, e eles vão ser diretamente afetados, né? O horário, a dinâmica, essa exposição, quem vai estar frequentando. Então, tudo isso a gente está fazendo e aprendendo. Pode ser que daqui a pouco mais instituições precisem se preparar para esse momento. Então, essas estações meteorológicas hoje funcionam 11 e nós vamos instalar mais 10. Então, nós vamos ter 21 estações meteorológicas em tempo real, com todos esses parâmetros, incluindo os parâmetros de calor, essa sensação térmica. Então, você pode entrar lá e verificar qual é a sensação térmica que está acontecendo no seu bairro. E aí, se você tem uma criança, tem um idoso, uma gestante, uma pessoa com questões muito frágeis em relação à temperatura, e você vai precisar se preparar, você consegue verificar isso. Essas 21 estações meteorológicas, elas vão corresponder a quase 70% do raio dela, vão pegar quase 70% do território municipal. Isso é muito. Se a gente for estudar esses raios meteorológicos de estações, de onde a gente consegue alcançar, de dados em tempo real, isso é muita informação, e pouquíssimas cidades conseguem oferecer esse tipo de informação e deixar esse tipo de informação disponível, porque realmente tem que ter muito cuidado, são informações sensíveis, mas a gente está aqui bem atento a todas essas questões. Então, a gente vai ter esse aumento de estações e essa espacialização. Outra novidade também que a gente vai ter no observatório é o painel de calor e saúde. Hoje, esse protocolo de calor ele é feito, o nosso protocolo referência é o Rio de Janeiro. Por isso que esses CISCs, que são os Centros de Clima e Saúde, de Informação de Clima e Saúde, eles foram inspirados no programa do Rio de Janeiro, que tem uma sala situacional, onde todos esses dados de calor e saúde eles são analisados em tempo real e emitem alertas.
Então, aqui em Fortaleza, a gente vai ter o nosso painel de calor e saúde, tem um diferencial. A gente vai fazer o protocolo de saúde personalizado, é o que a gente vai tentar fazer. Então, você consegue acessar o seu bairro, a sua localidade mais próxima da estação meteorológica, você coloca os seus dados, se você é uma pessoa idosa, se você é uma gestante, e ali ele consegue gerar um protocolo e dar as primeiras orientações. As primeiras orientações e relacionadas às informações que você colocou personalizadas à sua situação. Né? Se você tem uma criança, ou você é um tutor de pet, porque também a gente vai ter dentro do calor a saúde humana e a saúde pet. Isso vai mudar de acordo com as informações que você vai alimentar o sistema. Então, o que a gente pretende é fazer essa triangulação entre as informações meteorológicas e as informações disponíveis ali das unidades de saúde para prestar esse protocolo de calor e saúde de forma mais eficiente para o cidadão durante o período do El Niño. Aqui vai ser a primeira base de dados que a população ela vai estar realmente reportando, informando que aquele incômodo que ela sentiu, que aquela, digamos assim, aquele relatório que ela está ali colocando, ela está fazendo isso por conta do calor. Por que eu digo isso? Hoje, como é que a gente analisa? A gente pega ali os dados de calor, o dia que teve a onda de calor, e para tudo isso tem parâmetro. A gente pensa que onda de calor é só um dia que fez ali uma temperatura alta, mas não é assim que acontece. Existem parâmetros para isso. A onda de calor tem que se permanecer naquela temperatura durante pelo menos 5 dias. Então, tem todo um parâmetro meteorológico para aquilo realmente ser considerado e classificado como uma onda de calor. É diferente de uma ilha de calor, que a ilha de calor urbano ela se forma por outras questões, não só o calor. Eu tenho uma configuração, um desenho urbano que favorece aquela zona mais quente do que ao seu redor, que são tipos de materiais de construção, ausência de materiais naturalizados, como áreas verdes ou até recursos hídricos. Então, tem uma configuração que favorece essa formação de ilha de calor e tem uma outra classificação que me diz se isso é não uma onda de calor. Então, dias quentes e isolados, eles podem não necessariamente ser configurados como uma onda de calor. Então, a gente tem aí a primeira base de dados sobre o calor, que as pessoas estão incomodadas ou têm alguma alteração na sua situação por conta do calor. Porque, normalmente, a gente pega esses dados de dias quentes e faz uma integração, uma análise com dados de mortalidade, né, com dados de internação, com entradas nos equipamentos de saúde, e faz essa análise. Poxa vida, esse dia que foi mais quente, a gente teve um boom aqui de internação, e começa a relacionar. É assim que hoje a gente faz essa relação e essa análise de dados de saúde com os dados climatológicos, com os dados de calor. E assim serve para arboviroses, para as outras também, né, para todos os outros dados de saúde. A gente faz esse cruzamento. Nós não temos, isso é uma ausência de dados onde o cidadão reportou aquela situação especificamente porque ele atribuiu isso ao calor extremo. A um dia mais quente, ele fez essa correlação. Certo? Então, aqui só um pouquinho do que vai ser o painel de calor. A gente está tentando, através desse treinamento, dessa inteligência artificial, dessa base de dados, fazer uma predição. Hoje, a gente está treinando para uma predição de 3 dias, mas a gente quer alcançar uma predição de 5 dias, que é uma previsão para os próximos 5 dias de como é que essa temperatura pode se comportar, e isso vai ser muito favorável e muito útil, tanto para o pessoal de saúde, para se preparar, né? E aí eu não sou da área de saúde, então me perdoem, podem me interromper se eu estiver falando algum absurdo, mas a gente tem que se preparar em todos os sentidos. Né? A gente já teve várias salas de situação, várias mesas de discussão onde a gente tem que distribuir protetor solar porque o trabalhador que está lá ele não vai sentir, e a insolação, e a desidratação, e várias outras questões que estão se debatendo. Estamos tentando conversar com vários colegas da área da saúde de como é que a gente faz essa organização e o que é que vai ser útil para esses atendimentos. A gente não sabe quantas pessoas vão chegar ali, quantas pessoas vão passar mal, e
também as questões dos serviços básicos, né? Não vai ser interrompido, por exemplo, a ida das crianças às escolas. Mas quais são os pais que não vão querer que seu filho vá para a escola naquele dia? Então, várias situações vão começar a acontecer, e situações que não estão no nosso controle, mas que a gente vai tentar começar a ter dados sobre isso, sobre essas ocorrências, para saber como lidar com as próximas ondas de calor, porque isso não é retroativo. Não vai ter o dia mais frio, o ano mais frio, é daqui para frente. Para não dizer para pior, é daqui para frente. Então, esses dados de como as pessoas se comportaram durante o El Niño, ele vai ser muito útil para a gente, porque engaja muito as pessoas, a gente consegue uma comunicação maior, onde os telejornais, os podcasts, tudo que você está acessando de comunicação está falando sobre o El Niño. Então, a gente vai ter um engajamento nessas plataformas e nessas ferramentas, as pessoas vão alimentar isso com os dados, e aí a gente vai conseguir, tanto os colegas da saúde, como o pessoal da Defesa Civil, as ocorrências, os nossos colegas da assistência social também vão ter dados para trabalhar. E esses dados eles vão ser utilizados para várias, né, até para um aumento de profissionais na rua naquele dia, seja profissional de defesa civil, seja profissional da saúde. O que eu estou falando aqui são realmente previsões, porque nós não temos noção do que isso, de como é que o El Niño vai se comportar e como nós vamos nos comportar. Mas esses dados eles vão ajudar a balizar as nossas decisões, as tomadas de decisões e a nossa organização da nossa dinâmica, né? Quantos kits nós vamos precisar? Nós não sabemos. Como é que eu vou acionar esses recursos do Ministério da Saúde se eu não tenho dados para a própria saúde se planejar? Né? Então, isso vai ter o poder de oferecer para o gestor, para o secretário, para o tomador de decisão, quanto é e quando ele vai precisar acionar esses serviços oferecidos. Então, essa predição de 3 ou 4 dias ou 5 dias, ela vai ser muito útil, principalmente se eu tiver um jogo, né? A gente está também produzindo lá um relatório para a FIFA, relatório climático para a FIFA, que é uma das exigências para a Copa do Mundo do ano que vem. Porque alguns jogos eles podem ser agendados num período totalmente inviável para que esse jogo ocorra, não só para os atletas, para as atletas, que vai ser a Copa Feminina, mas também para o público que estará lá exposto no dia de evento. Então, só para vocês terem ideia da importância que agora a questão climática e esses dados têm para orientar as outras pastas, né, de esporte, lazer e aí vai. Então, aqui também a gente vai ter essas abordagens de impactos, que são os níveis de alertas. Então, eu vou aproveitar para fazer a propaganda. Vocês podem pegar o celular de vocês e fazer aqui uma demonstração. Aí eu vou ter mais uma plateia aqui registrada. Professora, por favor. Que aí vocês vão estar habilitados para receber o alerta da Defesa Civil de Fortaleza, certo? Você vai aqui no seu SMS, mensagem de texto, tá, gente? Não é WhatsApp. Você vai enviar uma mensagem para o seguinte número, 40199. 40199. Esse é você vai enviar para esse número. A mensagem, você vai apenas digitar o seu CEP, sem nada, só o seu CEP. O meu é 6822155, e você envia. O número é 40199. Só número. No CEP você não coloca... Deu certo? Como é teu nome? Raquel, tu pode vir aqui ler a mensagem que está no teu celular para os meus colegas aqui no microfone? Tá. Perfeito, Carol, obrigada. Deu certo aqui também? Show de bola, pessoal. Então, vocês estão cadastrados para receber o alerta da Defesa Civil de Fortaleza, trabalho da nossa equipe maravilhosa na Defesa Civil. E aí, além desses alertas via SMS celular, a gente está tentando avançar também para essas questões. Aí é bem da parte de vocês, tá?
E aí a gente está conversando muito com o pessoal da saúde e já deixa aqui uma oportunidade, o Instituto de Pesquisa e Planejamento, dentro dessa governança do Observatório dos Riscos Climáticos e do Protocolo de Calor e Saúde, nós temos uma coordenação, como eu já falei com vocês, IPLAN, Saúde e Defesa Civil. Nós temos um comitê, que são 32 secretarias, e nós temos uma que a gente está chamando do nosso painel acadêmico, com várias instituições, o UFC, Fiocruz, FUNSEMI, UES, Unifor, não posso esquecer de ninguém, IFCE, que os professores se reúnem com a gente mensalmente, a gente mostra os nossos dados, as nossas metodologias, o que é que a gente está fazendo de modelagem, e é uma metodologia que a gente utiliza muito na academia, que é a validação pelos especialistas. E os especialistas fazem a validação, por vezes eles pedem as alterações, sugerem as alterações, principalmente o pessoal da saúde tem ajudado muito a gente, porque nós somos do clima, e essa integração ela é muito importante para que a ferramenta ela tenha uma acurácia científica bem mais eficiente. Tá? E aí a gente colocou aqui alguns agravamentos, impactos imediatos, doenças relacionadas ao calor, que é a parte da insolação, essas doenças que são de imediato, né, que as pessoas sentem de imediato. E eu escuto muito vocês da saúde falar, os especialistas em calor, que a questão do calor na saúde das pessoas ela é muito mais pelo tempo de exposição do que propriamente aquele choque térmico onde você teve ali a exposição, mas o tempo que você ficou exposto naquele período. Eu escuto dos colegas de vocês, então não desmintam eles, tá? Tá tudo certo. É isso mesmo, o tempo da exposição? Né? Isso influencia muito. E aí o agravamento em doenças crônicas, cardiovasculares e respiratórias. O outro é a parte de risco epidemiológico, que já vem mais a médio e longo prazo. E também a gente colocou aqui os grupos vulneráveis. Nós consideramos isso pela literatura e pela reunião com o pessoal os especialistas de saúde também, crianças menores que 5 anos, idosos e idosas, gestantes, cardiopatas, pneumopatas, trabalhadores ao ar livre, população em situação de rua. Contudo, nós já fomos procurados pelo pessoal de igualdade racial, de gênero, e eles estão procurando, e a gente está buscando literatura, a gente está buscando, muitos pesquisadores nessa área também nos procuraram, para entrar nesse grupo, nessa categoria de população vulnerável. E toda essa luta é válida, a gente está recebendo, a gente está buscando a literatura para conseguir também trabalhar com essas pessoas que estão em vulnerabilidade. E aí o protocolo, aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Por exemplo, o risco de insolação, aparece, por exemplo, ali na estação que está no Conjunto Esperança, você vê se a do Conjunto Esperança é mais perto de você, ou, enfim. E aí você vai conversando com a ferramenta, com a plataforma, e você vai recebendo orientações. O pessoal da comunicação também está sendo muito importante, porque eles conseguem trazer essa linguagem mais simples para conversar com a população em geral. E aqui é o nosso sistema de governança, onde a gente tem essa coordenação que eu falei para vocês, os especialistas e esse grupo de trabalho. Então, convido o PET Clima, através da professora, para se fazer presente nessas reuniões, para se fazer parte dessas pesquisas. A gente tem recebido muitos alunos, não só da saúde, tá? A gente tem recebido muitos alunos, muitos pesquisadores, e essa parceria ela é importante porque é uma via dupla. A partir do momento que a gente está trabalhando a cidade, estamos descobrindo novas formas de enfrentar esses eventos extremos, mas eu acho que essa integração, não só para quem está ali na ponta, trabalhando com a política pública e com a implementação, mas entender o que é que a academia está produzindo e trazer isso para a ação. Né? Acho que essa integração é essencial e, na minha opinião, é um dos principais papéis do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza, é fazer essa comunicação perene, é ser esse canal aberto e permanente com a sociedade. Aqui vocês podem escanear o QR Code e ter acesso direto ao observatório. Todo mundo já está aí com o celular habilitado. Chega na casa de vocês, habilita o celular de todo mundo, da família de vocês, isso é muito importante. E divulguem a nossa plataforma do Observatório dos Riscos Climáticos, porque também no período de inundação vocês vão saber onde é que está chovendo mais, onde é que está chovendo menos. E isso é muito importante para a nossa dinâmica, para o nosso dia a dia. Está aqui o e-mail institucional e o meu e-mail também institucional. Fiquem à vontade para entrar em contato e muito obrigada.
Então, nós vamos ter agora, gente, os 2 últimos momentos finais, tá? Nós vamos fazer agora a apresentação de um vídeo do nosso projeto. Ele é rapidinho, 8 minutos. Olá, pessoal! Vamos direto ao ponto hoje, porque a gente vai mergulhar numa análise sobre um tema literalmente urgente: como os nossos sistemas de saúde pública precisam se adaptar à nova e muitas vezes dura realidade do nosso meio ambiente. Com os eventos climáticos extremos acontecendo com cada vez mais frequência, a infraestrutura que protege a nossa saúde precisa evoluir e rápido. E é exatamente essa a proposta do projeto PET Saúde e Clima, uma parceria interessantíssima da Universidade Federal do Ceará com a Secretaria de Saúde de Fortaleza. Bom, vamos explorar como essa iniciativa busca trazer inovação e garantir o cuidado em tempos tão desafiadores. Para começar, a gente precisa fazer uma separação muito importante aqui. Sabe, a gente ouve muito o termo mudanças climáticas por aí, certo? E isso geralmente se refere àqueles processos graduais de longo prazo no clima global. Mas o nosso foco de hoje é outro. A gente vai falar sobre emergências climáticas. São aqueles eventos agudos, súbitos, severos, como uma onda de calor extremo ou uma enchente devastadora. Enquanto a mudança climática pede ações estruturais longas, a emergência climática bate na nossa porta e exige uma resposta imediata, rápida e multissetorial da saúde pública. Quer dizer, o clima não está apenas mudando, ele está criando crises no nosso dia a dia. E o nosso roteiro para essa análise passa por 6 pontos. 1. Clima, saúde e desigualdade. 2. O cenário de Fortaleza. 3. O projeto PET Saúde Clima e depois vamos destrinchar os 3 eixos de atuação: cuidado e vigilância, acesso especializado e, por fim, comunicação e inovação. Seção 1. Clima, saúde e desigualdade. As raízes estruturais da vulnerabilidade. É fundamental a gente entender que as emergências climáticas definitivamente não atingem todo mundo da mesma forma. Na verdade, a crise do clima funciona como uma lupa gigantesca em cima das desigualdades sociais que já existem. E é aqui que entra um conceito crucial: o racismo ambiental. Os documentos dessa iniciativa deixam bem claro que a distribuição dos riscos e das doenças não tem nada de aleatória. Ela é estruturada por vulnerabilidades históricas. O racismo ambiental é basicamente a forma como populações marginalizadas são expostas de maneira sistemática a riscos ambientais muito maiores, seja vivendo perto de áreas poluídas, seja pela falta total de saneamento básico, e tudo isso somado à ausência de proteção do Estado. Então, quando a gente fala de lutar por justiça climática, a gente está falando inseparavelmente de lutar por equidade social. Seção 2. O cenário de Fortaleza. Densidade urbana e riscos climáticos. Vamos trazer isso para a vida real. Imagina só Fortaleza, a capital do Ceará. É uma cidade com uma densidade urbana altíssima e um histórico de ocupação bem desigual. E quem acaba ficando na linha de frente desses desastres? As populações negras, indígenas, moradores das periferias e comunidades que vivem nas áreas mais baixas da cidade. Nessas regiões, as inundações que se repetem todo o ano e as famosas ilhas de calor ameaçam a vida dessas pessoas diariamente. Pensa bem. É o asfalto que absorve e irradia um calor insuportável. É a água da chuva que simplesmente não tem para onde escoar. De repente, as condições básicas de vida despencam. É por isso que o planeamento urbano e a saúde pública são coisas que andam de mãos dadas, para toda a sociedade. Seção 3. O projeto PET Saúde Clima. A união entre a academia, o sistema de saúde e a comunidade. Bom, diante desse cenário tenso, surge uma resposta estruturada de verdade. O PET Saúde e Clima é praticamente uma força-tarefa que coloca na mesma mesa a universidade, o Sistema Único de Saúde e a própria comunidade. A estrutura do projeto é dividida em 3 eixos principais, e dentro deles funcionam os chamados Grupos de Aprendizagem Tutorial, os GATs. O mais legal é que esses grupos misturam estudantes de várias áreas, não só da saúde, com os profissionais que já estão lá no SUS. O eixo 1 olha para o território, o eixo 2 busca garantir o acesso aos tratamentos durante os desastres, e o eixo 3 ataca com comunicação e inovação. É uma divisão estratégica excelente para cobrir todas as frentes de uma emergência de forma integrada. Seção 4. Eixo 1. Cuidado e vigilância. A produção do cuidado no território. O foco aqui é produzir saúde lá na ponta, direto no território onde a comunidade vive.
porque é isso que transforma um dado técnico sobre clima em cuidado de verdade, né? O projeto cria mapas de risco juntando o olhar dos técnicos com o que os moradores sabem sobre o próprio bairro. É o que eles chamam de vigilância popular em saúde, uma sacada brilhante. Além disso, eles elaboram protocolos claros para que o trabalhador do posto de saúde e o líder comunitário saibam bater o olho e identificar, por exemplo, uma doença transmitida pela água da enchente ou alguém sofrendo com exaustão térmica. Seção 5. Eixo 2. Acesso especializado, garantindo tratamentos durante crises. Agora a gente precisa encarar uma pergunta bem dura. O que acontece quando a crise climática impede fisicamente as pessoas de chegarem aos serviços médicos de alta complexidade? Imagina só, uma tempestade severa alaga as avenidas principais, para os ônibus e destrói partes do bairro. Como o SUS consegue manter um tratamento de longo prazo quando a cidade literalmente está debaixo d'água? A realidade, gente, é assustadora. Pensem em quem depende de uma máquina de hemodiálise toda semana, ou num paciente no meio de um tratamento de quimioterapia. Na hora de um desastre, os caminhos até o hospital simplesmente desaparecem. Cirurgias são canceladas, remédios param de chegar. O desastre ambiental em si não causa o câncer ou a doença renal, mas a interrupção brusca do acesso ao hospital que esse desastre provoca pode, sim, custar vidas. Então, para resolver esse gargalo gigantesco, o Eixo 2 tem um passo a passo super pragmático. Primeiro, eles mapeiam onde exatamente estão essas barreiras geográficas e organizacionais nos bairros afetados. Depois, a equipe bate na porta dos hospitais para descobrir se os protocolos de contingência deles realmente funcionam num cenário de alagramento. E, por fim, eles desenham do zero novas rotas e estratégias para garantir que ninguém fique sem acompanhamento médico, mesmo no caos de um pós-enchente e com pessoas tendo que ir para abrigos. Seção 6. Eixo 3. Comunicação e inovação. Letramento digital e tecnologias educacionais. Aqui a gente entra na parte de inovação e tecnologia que é fantástica. Tem uma ferramenta chamada Escape Clima, que, acreditem ou não, é um escape room digital, um jogo interativo que a equipe leva para dentro dos postos de saúde. A ideia é engajar a comunidade em desafios sobre como prevenir riscos de enchentes e calor extremo. Eles criam o jogo, validam tanto com a ciência quanto com as lideranças locais e depois usam isso para educar e informar de um jeito completamente novo e atrativo na atenção primária. Correndo em paralelo, tem a iniciativa Comunica Clima. Eles atacam algo muito crítico hoje em dia, as chamadas zonas de silêncio. Sabe aquele lugar onde simplesmente a informação que pode salvar uma vida não chega? Porque de nada adianta o governo ter o melhor plano de emergência do mundo se o alerta de chuva forte não chega no celular do morador, ou pior, se ele recebe fake news na hora do desespero. Integrar a comunicação de forma inteligente dentro dos territórios vulneráveis é o que garante que a informação cumpra a sua função de proteger. A gente já está chegando ao fim da nossa exploração, mas eu não poderia deixar de destacar essa frase do material original que, para mim, amarra tudo de forma perfeita. Ela diz que a iniciativa reafirma o papel do SUS como instrumento de justiça climática. A grande lição aqui é que o sistema de saúde não pode mais ficar na retaguarda só contando danos e prejuízos depois que a água baixa. É preciso ter resiliência ativa, construindo equidade antes da próxima crise chegar. E, para encerrar de vez a nossa análise, fica aqui essa provocação. O clima vai continuar testando os nossos limites com eventos cada vez mais intensos. E a grande pergunta é: a nossa infraestrutura local está pronta para proteger as pessoas que mais precisam, sem repetir os erros e as desigualdades do passado? A capacidade da saúde pública de se antecipar aos desastres é o que vai ditar o nosso futuro. É um tema para a gente pensar muito. Fica aí a reflexão e até uma próxima.